Meus queridos, vocês estão bem? Vocês todos estão bem? Então, que coisa boa. Eu fico muito feliz pela felicidade de vocês e pela vida de vocês, sinceramente. E eu quero continuar a lição, ou melhor, o ponto, né, que nós paramos na semana passada, a não ser que alguém queira trazer, de repente, algum ponto que nós discutimos, talvez não ficou muito bem claro, ou de repente você tinha uma pergunta, acabou não fazendo e quer continuar a fazer agora assistindo o vídeo, né? E tal, ou lendo alguma parte do livro aí, fica à vontade para que você possa contribuir com a aula. Por favor, um de cada vez, todo mundo junto da confusão. Qual é a matéria hoje? Batalha espiritual, isso. Glória a Deus, ainda bem que vocês... Eu estou vendo uns no começo do livro, é lá por página 131. Mas... Vamos lá, amados, vocês não têm nenhuma dúvida, tranquilo. Essas aulas que nós tivemos, inclusive até aqui, foi tudo absorvido, entendido. Tem alguma questão? Querem contribuir com alguma fala? Sim ou não? Rapaz, eu tenho medo quando vocês ficam todos assim em silêncio. Me dá um negócio assim, será que... Tudo bem? Tranquilo então? Posso continuar? Então vamos lá, meus amados. Não, é verdade, Davi, é no começo aí, né? Eu que estou falando que está lá no fundo. 31. Isso, 31. Exato. Vocês lembram onde eu parei exatamente? Ou aproximadamente onde eu parei? Página 31. Sim, mais um ponto assim no assunto. Lembra, Davi? Você que tem uma memória aí melhor do que a minha? Só para eu também... Sim. Exato, mas que ponto assim do neopentecostalismo? Eu lembro, eu quero de fato perceber até onde vocês absorveram o que ficou na mente de vocês, né? Para eu até entender como que eu prossigo daqui, melhor. O que é neopentecostalismo? O que vocês entendem por neopentecostalismo? Ou o que eu falei na semana passada, qual é a diferença do pentecostalismo para o neopentecostalismo? Você falou também na parte que eles mudam, né? Mudaram, né? O ensino, né? Uhum. As ênfases das pregações, da doutrina, eles mudaram. Qual era a ênfase, Davi, da pregação do pentecostalismo, por exemplo? O pentecostalismo clássico ele tem ênfase no batismo no Espírito Santo, numa vida cristã santificada. O neopentecostalismo ele veio já dos anos 60 para cá, que praticamente quando começou, né? Surgindo lá no Rio de Janeiro, a partir da igreja de Nova Vida lá com uma casa e tudo mais, então ele já veio puxando essa ênfase no lado financeiro, ênfase no bem material. Se alguma coisa está errada na tua vida, é fruto de demônio, de uma posição demoníaca que você pode ter na sua vida, o neopentecostal vem nessa linha. É o que a gente chama hoje de teologia da prosperidade, mais ou menos, né? Você acha que isso de tudo é ruim ou dá para salvar alguma coisa? Será que alguém se salva aí, né? Com essa mensagem? Toda mensagem que desfoca Cristo, toda mensagem que não prioriza a mensagem do Evangelho, né? O que é a mensagem do Evangelho, amados? É levar as pessoas a conhecerem a Jesus, viver como ele viveu. Basicamente, bem toscamente, é isso, né? Ou seja, lógico que tem um monte de pontos, desdobramentos. Eu não quero simplificar aquilo que não é simples, mas eu quero dizer assim, que toda mensagem, a questão não é que é uma mensagem, irmãos, é que isso se torna, como disse o Davi, uma ênfase da igreja, do movimento religioso. Ou seja, é isso que eles vão falar quase que todas as ocasiões que se reunirem, né? Essa vai ser a pauta, falar sobre essas questões. Então assim, o que acontece? Acontece que Cristo, a mensagem do Evangelho, é a mensagem que salva, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que santifica, a mensagem que preserva a pessoa, que salva e preserva a pessoa na presença de Deus. Essa mensagem ela vai sendo escanteada. E aí o perigo, Analice, é que essa mensagem, embora não é mentira que Deus deseja que todo mundo tenha saúde, que não tenha falta de nada, é lógico que isso é vontade de Deus, mas existem outras coisas envolvidas aqui, que nem sempre a vontade de Deus é feita perfeitamente na vida de todo mundo. Então a teologia da prosperidade, para quem não está familiarizado, ela vai ter os seguintes pontos, pelo menos os principais. Olha,
você serve a Deus? Você é um servo, uma serva de Deus? Tudo na sua vida vai ter que ser do bom e do melhor. Você tem que ter saúde perfeita, vida profissional perfeita, financeira perfeita, afetiva, sentimental perfeita, ou seja, sua vida vai ser perfeita. Essa é a mensagem da teologia da prosperidade. E se não está sendo, é porque tem alguma falta em você, falta de fé, falta de determinar, de decretar, falta do compromisso financeiro, falta da obediência. Então eles lidam com causa e efeito, e a vida não é assim, irmãos. Não tem garantia nenhuma. Inclusive a própria Bíblia diz isso desde lá de Eclesiastes, desde o Antigo Testamento. Mas eu me lembro, daqui a pouco tu fala, viu? Eu me lembro de Eclesiastes capítulo 8, se vocês quiserem acompanhar comigo, para a gente entender de fato onde que a gente está, qual é o meio que a gente está, e o que a gente, por onde nós estamos sendo bombardeados, qual é a dificuldade de nós lidarmos com essas mensagens e aceitá-las como sendo boas, como sendo mensagens que vão contribuir para a vida do discípulo de Cristo. Não vão, pelo contrário, porque toda mensagem que descentraliza Cristo, que não faz as pessoas desejarem Jesus, o nome de Jesus, quando só é usado, irmãos, como marketing, que é o que acontece, aí é complicado. Aí a gente está levando as pessoas, na verdade, para longe de Deus, mesmo com todos os aparatos religiosos. Então, assim, quando uma igreja, um movimento religioso, dá ênfase a essas mensagens, Annalise, que você perguntou, a questão é que possivelmente, provavelmente, essas pessoas vão ser distanciadas de Cristo, vão viver com motivações erradas, vão viver projetando um Deus que não é Deus, vão viver com uma teologia que vai afastá-las de Deus. Elas vão ser transformadas em religiosos, que é a pior espécie que existe na face da terra. São pessoas que acham que são melhores do que as outras, ou que merecem melhores coisas do que as outras, e ainda elas se julgam no direito de julgar A ou B, e elas acham que o que tem, o que possuem é mérito, é porque mereceram. Então essas pessoas, elas vão se distanciando de Deus, mesmo pensando que estão sendo salvas. Aqui que está o engodo, o engano, aqui que está o perigo muito grande. É o irmão mais velho do filho pródigo, O irmão mais velho do filho pródigo nunca saiu da casa do pai. O que ele diz para o pai dele? Pai, eu nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos. Que mentira, irmãos. Só ali naquela fala, naquele comportamento, já tinha um monte de mandamento de Deus quebrado, Então não amava o seu irmão, tinha inveja, se sentiu injustiçado. Quer dizer, nem ele percebia, e ele achava que por não ser esse pecador explícito, esse pecador desgraçado, assim que todo mundo vê isso aqui é pecador, ele achava que ele merecia alguma coisa, e ele se sentiu injustiçado porque o outro desgraçado pecador, que nem era dizimista, que não frequentava igreja, que não orava muito e tal, quando se arrependeu, ele falou, não, eu que mereço. Então essa ideia da teologia da prosperidade, ela trabalha no conceito de mérito e demérito, entendeu? E isso é contrário ao Evangelho. Então toda mensagem que é contrária ao Evangelho, ela é contra o Evangelho, ela é inimiga do Evangelho, é outro Evangelho que Paulo diz que não é o Evangelho que nós pregamos. Então isso vai desviar as pessoas, isso é pior do que o satanismo, isso é pior do que o espiritismo, isso é pior do que o budismo, isso é pior do que qualquer religião que abertamente prega aquilo que não é Evangelho, do que esse Evangelho disfarçado. É muito mais perigoso, que a gente chama de heresia. A heresia é uma verdade, ou é uma meia-verdade, isso não existe, mas é uma verdade distorcida, É aquilo que parece, mas não é. O pessoal aí da última fileira vai lembrar Denorex. Esse povo da outra fileira aqui não tem ideia do que é isso. Isso é um comercial de 30 anos atrás aí. Capítulo 8 de Eclesiastes, depois tu entra com a pergunta, tá, Davi? Capítulo 8 de Eclesiastes, olha que coisa interessante. Tanto o verso 11 quanto o verso 14, tá? Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Preste atenção, amado, no verso 11 para compreender.
o que Salomão está dizendo é que muitas pessoas vivem no pecado porque o juízo não vem logo sobre a vida dela, não é isso? Então a mensagem do Evangelho, ao mesmo tempo que traz salvação, também traz a denúncia do pecado. Aqui está um paradoxo interessante, porque o Evangelho, ao mesmo tempo que ele fala você é salvo, porque antes ele disse você é perdido, né? Isso, então enquanto ele fala assim, ó, há salvação, porque automaticamente se há salvação, o que está implícito? Porque você está perdido, você não tinha necessidade de salvação. O verso 14 é interessante, que o Eclesiastes, o Salomão, ele diz assim, ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Apertando a tecla SAP, é assim, tem gente boa que só se ferra e tem gente ruim que se dá bem. Essa é a nova tradução linguagem de amanhã, não existe ainda, mas é NTLA, né? Não é para simplificar, o que Salomão está dizendo assim, olha, tem gente fiel a Deus, tem gente que se dedica, gente honesta, gente boa, mas a vida dela assim, parece que é só desgraça, só tragédia, só coisa ruim. Lembrou de Jó? Não é, irmão? Quer outro exemplo melhor? Homem, foi Deus que disse, homem é reto, temente a mim, íntegro, se desvia do mal. E a vida de Jó ali, fala, nossa, tanto é que os amigos dizem, Jó, tem alguma coisa errada na tua vida, confessa, tem um pecado enrustido aí, alguma coisa você fez, não é possível que Deus está fazendo isso na tua vida, essa tragédia está acontecendo e você não tem parte, você não tem culpa nisso, não é possível. Isso está na conversa lá dos amigos de Jó. Asaf, no Salmo 73, ele disse assim, quase que eu me desvio. O motivo, quase que ele se desvia, quando ele viu a vida do desgraçado, do ímpio, miserável, lazarento, filho de Belial, só lá na picanha, e ele não tem nem ovo para comer, dando tudo errado na vida dele, né? Parece que até a mulher do ímpio era mais bonita do que a dele, os filhos obedientes, num aperto na sua morada, só vai bem na vida desse camarada, e a minha, fiel a Deus, quero fazer a vontade de Deus, quero andar pelo certo, fazer aquilo que a Bíblia recomenda, ser justo, honesto, parece que minha vida dá tudo errado. No Salmo 73, irmão, está escrito isso. Aí, 73, a ideia é essa, e ele diz assim, 73, 73, isso, 73, 73, lê lá o Salmo todinho. Versículo 4 diz assim, ó, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Isso, depois que os irmãos depois lêem o Salmo todo. O Asaf, resumindo, ele está dizendo assim, ó, para mim só acontece coisa ruim, eu procuro fazer a vontade de Deus, e esse que não procura fazer a vontade de Deus, parece que só acontece coisa boa. O que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia mostra que esse ambiente que nós vivemos é um ambiente onde a justiça plena de Deus, a bênção de Deus, a vontade de Deus, ela não pode se manifestar plenamente, porque há um ambiente injusto, irmãos, onde uma pessoa que não tem nada a ver com a conversa, ela é prejudicada pela vida de um terceiro. O cara enche a cara de cachaça, pega o carro, sai aí a 200 por hora num bairro, pega uma família assim de pai, mãe, 3 filhos pequenininhos, mata todo mundo e o cara não sofre um arranhão. É claro que ele não queria que ele morresse, não é essa a questão. A questão é que essas pessoas que não fizeram nada, elas sofreram consequências pelo ato de outras pessoas, entende? Não, claro que não, lógico que não. É isso que eu estou... é isso que eu estou dizendo para vocês. Então essa mensagem da teologia da prosperidade, ela não cabe nessa existência. Que é a vontade de Deus, todo mundo seja próspero, no sentido que tenha saúde, que tenha dinheiro para viver de uma maneira digna, e etc, e etc. Lógico que é a vontade de Deus, mas Deus ainda está num processo de resgate da humanidade, irmãos. Por que nós oramos o Pai Nosso? Por que nós falamos assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino? Por que a gente ora, venha o teu reino? Porque o reino de Deus de uma maneira plena, completa, o governo de Deus, onde a justiça se espalhará, né, que diz a Bíblia, para os 4 cantos da terra, ainda não é realidade.
Então assim, é que eu tentei ilustrar. Tem pessoas que, uma criancinha, o que fez uma criancinha para receber uma bala perdida? Nada. Então esse é o ambiente que nós vivemos. E é isso que a batalha espiritual, muitas vezes, ela vai falar, que assim, não, você está dando alguma coisa errada na sua vida, é porque é um demônio que está fazendo alguma coisa aí. Não, amado, nem tudo é demônio. O problema da batalha espiritual é espiritualizar, inclusive, aquilo que é de âmbito material, social, humano, entendeu? Natural. E materializar muitas vezes aquilo, são dois extremos. Eu não posso pegar aquilo que é de âmbito espiritual e materializar aquilo. Irmãos, não tem jeito. Eu não vou expulsar demônio com bibliada na cabeça dos outros, né? Cantando louvorzinho, não, é autoridade no nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, acabou. Então, coisas espirituais se lida com ferramentas espirituais. Não adianta eu falar assim, devorador está entrando na minha casa, o negócio está feio e tal, vou dar o dízimo que esse negócio vai se resolver. Mas a pessoa é descontrolada, é consumista, né? Compra 200 sandálias e não precisa daquilo, enforca o marido, coitado, que ganha um salário mínimo tentando pagar as contas, e essa mulher não sabe. Eu estou dando exemplo daqui a pouco, eu chego o nome, para você não falar que eu sou machista, né? Porque hoje em dia assim, se fala alguma coisa é machista. Olha só, tá vendo? Não se resolve as coisas assim, é espiritual o negócio aqui. Aí o que acontece? Compra aquelas panelas caras da bexiga que vende na rua, né? Então não sabe administrar o negócio, aí vai falar porque é dízimo e oferta. Não, é uma administração financeira, sem consumismo, saber lidar com o dinheiro. Estou só dando um exemplo daquilo que é material, você não lida de outras formas. Então, por exemplo, uma questão financeira, irmãos, geralmente a riqueza vem, quer dizer, geralmente não, a naturalidade das coisas é uma boa administração, tem que trabalhar muito, tá certo? Ou você tem uma ideia genial e vende, ganha na Mega Sena. Estou falando a questão natural. Então não vem só porque eu dou um dízimozinho e Deus vai abrir as portas do céu. Amado, não é assim. A Bíblia não ensina isso, em lugar algum dela. Eu sei que é pego aquele versículo. Aliás, as pessoas acham que Malaquias só tem capítulo 3, verso 10, né? Só. Não é? Não, amado, o negócio é muito mais interessante do que isso. A questão é assim, de você pegar aquilo que é material e querer lidar com as ferramentas espirituais, não vai funcionar. Aquilo que é espiritual, você querer lidar com as questões, falei espiritual, né? Materiais, não vai dar. Então a batalha espiritual, o que ela faz? Diz assim, está dando alguma coisa na tua vida, é um demônio que está lá. É um demônio. Expulsa esse demônio. O dia que você expulsar esse demônio, as coisas se resolvem, né? E é para tudo, eles espiritualizam tudo, vê demônio em tudo quanto é lugar, como também vê anjos em todo lugar. Ou seja, são pessoas desequilibradas. Eu estou falando numa cosmovisão. Então esse aqui é o perigo da batalha, um dos perigos da batalha espiritual, espiritualizar tudo e achar que todas as causas no mundo natural, material, é porque há uma ação sobrenatural de demônios e de anjos, entenderam? Então aconteceu, tá bom, vou dar um exemplo aqui bem recente. Aconteceu lá, estourou a barragem em Brumadinho. Ah, meu irmão, aquele povo lá tinha alguma pendenga com Deus, alguma coisa lá, tinha alguma coisa em falha lá, e Deus autorizou um demônio a pegar lá e coisar, que era para trazer o juízo sobre a vida daquelas pessoas, né? Como fez na história. Já? Oh. Tinha medo de morrer, porque botaram tudo no Bolsonaro, aí é o castigo de Deus sobre ele. Olha que absurdo. Ainda vai piorar ainda. Olha que absurdo, irmãos. Isso, então isso é um absurdo. Isso é assim, como fala, uma ignorância tal, biblicamente falando, que essa pessoa, inclusive, que é religiosa e não é discípulo de Jesus, jamais, não pode ser, nem sei quem foi, também nem quero saber. Mas a questão é um absurdo as pessoas lidarem com essas questões de uma negligência muito mais social, muito mais política, muito mais econômica, muito mais de interesses econômicos do que outra coisa. Então assim, você falar que isso foi uma ação do demônio, o Nordeste é uma seca desgraçada, apesar que hoje, graças a Deus, até o sertão o negócio está mudando, né? Louvado seja Deus. Mas o tempo era assim, não, porque são idólatras e a mão de Deus está pesando lá. O que eu quero trazer com esses exemplos, irmãos,
é que a gente tem que ter muito cuidado e ter uma sobriedade, uma maturidade, para não achar que tudo é o cão, tudo é o demônio, está em cada esquina, fazendo isso ou aquilo. Não é assim, amados. Não é assim. Um dia me chamaram para dar uma palavra numa certa denominação, que eu não vou falar o nome, aqui perto. E era aniversário do templo, né? Aniversário do templo. Bora? Não sei, eu nunca vi nenhuma parede assoprar a velhinha, mas estavam fazendo aniversário do templo. Negócio esquisito. Mas fazem isso, né? E aí tal. E o tema era família. Aí eu me interessei, né? Eu falei, opa, eu vou, né? Família é um tema interessante. Vale a pena você sair da sua casa e ir em qualquer outro lugar para falar sobre família. Louvado seja Deus. Falar sobre caráter cristão, missões, ensino bíblico de alguma maneira. Opa, isso vale a pena. Aí eu vou. Eu não vou medir esforços para isso. Outras coisas eu não faço questão nenhuma, irmão. Tá aí perdendo tempo. Então chamaram tal. Aí era eu mais outro pastor na sequência. Eu pregava a primeira mensagem, ele a segunda mensagem. Aí preguei. Aí falei sobre a questão, como era a família. Eu acho que me coube lá, eu não sei, eu decidi, não sei. Mas eu lembro que eu falei sobre a relação paterna, pai e filho. Essa foi a minha ênfase. E eu abordei esse aspecto do que o pai precisa deixar um canal aberto de diálogo com o filho, a ponto de o filho olhar para o pai, embora o considere como autoridade, mas o tenha também como uma pessoa de confiança que possa abrir o seu coração, ou seja, um amigo, né? Que o melhor amigo desse menino não tem que ser o outro da escola, não tem que ser o vizinho, não tem que ser ninguém, tem que ser o pai. O pai tem que ser o confidente dele. O pai tem que ser para esse menino aquele que é o canal de Deus que pode abençoá-lo e só por ele vai ser abençoado. A tal ponto que quando ele vai sair de casa, vai dormir, vai fazer qualquer coisa, ele fala, bênção meu pai. Porque ele entende que é Deus que escolheu o seu pai para abençoá-lo. Se seu pai não abençoá-lo, não tem mais ninguém que o abençoe. Isso é doutrina bíblica, irmãos, que nós estamos perdendo, inclusive. Né? Isso é doutrina bíblica. A questão a teocracia de Deus através da paternidade. Isso em toda a história bíblica, não é só no Antigo Testamento não, hein? O Novo Testamento retoma isso. E o que acontece? Aí eu falei dessa questão, diálogo, conversa e tal, né? Identificar o menino andando com umas companhias e tal, chamar o menino, conversar, não perder ele de vista, aquela coisa assim, prática, familiar. Aí lá vem o segundo cidadão, ele desprega tudo que eu preguei, entendeu? Eu preguei, ele pegou o martelinho dele, tirou assim o prego, jogou fora o meu prego, que eu preguei, ele despregou. Eu disse, se você está com problema com seu filho, não fale nada não com ele, vai ser pior. Ore a Deus, entregue tudo na mão de Deus, apresente o nome desse menino a Deus, não fale nada com ele, não fale nada, é Deus que vai entrar com providência na vida desse rapaz. Deixa Deus trabalhar. Então assim, ele espiritualizou algo que a Bíblia ensina, que é para a gente ter a nossa responsabilidade como pai. Irmãos, a Bíblia ensina isso de Gênesis a Apocalipse, a responsabilidade do pai cristão enquanto pai, porque é fácil a gente pôr filho no mundo e dizer, Senhor, agora é o Senhor que cuida. Não, amados, não é assim. Deus disse, não, coisa nenhuma, é responsabilidade tua. Você é meu representante aí na terra para esse menino, e é através do papai da terra que ele vai conhecer o papai do céu. E aí a gente não pode espiritualizar tudo isso, irmãos, aquilo que é material, aquilo que é natural, aquilo que é humano, tá certo? Então cada coisa tem a sua esfera de atuação, e a batalha espiritual espiritualiza tudo. Então tudo é resolvido na oração. Nós sabemos que tudo não é resolvido na oração, e eu não estou dizendo que a gente não deve orar para tudo que se faz. Tem um pensamento muito interessante que é assim, eu devo fazer tudo como se tudo dependesse de mim, e devo orar como se tudo dependesse de Deus. Não é interessante isso, irmão? Eu preciso orar como se tudo dependesse de Deus, só que preciso fazer aquilo que compete a mim, que está ao meu alcance, como se tudo dependesse de mim. Então o que eu estou fazendo? A minha parte, considerando que Deus é aquele que em última instância é que vai possibilitar essa bênção, inclusive usando as minhas mãos, né? Então a gente, quando espiritualiza tudo, a gente cai nesse erro, nesse exagero de que tudo se resolve e tudo que está acontecendo é porque existe uma questão espiritual lá no fundo que está impedindo que aconteça no mundo material
alguma coisa na sua vida. Então é isso que é a batalha espiritual. Tu queria perguntar alguma coisa? Já perguntou? Não, mas comentar se falando da questão da batalha espiritual, de espiritualizar tudo, é um problema mesmo, porque tem um caso lá na igreja que o irmão já foi dos dois extremos. No começo o irmão não estava arrumando emprego porque era demônio. Aí fez uma campanha lá. Levou a carteira de trabalho dele lá para ungir? Isso, aí fez uma campanha na casa dele lá, né, para Deus abrir as portas. Aí parou. Aí agora o irmão falou que é Deus que não quer que ele trabalhe. Que é Deus que não está abrindo a porta de emprego para ele. Mas o sobrou é que ele não levanta de manhã nem para entregar o currículo. E fala que quer trabalhar. Não, Deus não quer, agora Deus não quer. Eu já entendi que Deus não quer. Não quer que eu trabalhe, né? Mas quando ele botava com aquela demônio, ele não levantava de manhã para entregar o currículo também. Mas assim, nem falava pro anjo dar um jeito lá e... Queridos, vamos aqui para o texto do nosso material, na página 30. Eu quero ler com vocês, retomando essa conversa, esses pontos. O nosso livro ele vai nos dar aí também essa percepção do que a gente está falando agora, tá? Só que eu vou ler por aqui, mas é a página de número 30, né? Lá onde está escrito o seguinte, veja se vocês identificam. É a primeira, segunda, terceira, o quarto parágrafo. Vê se vocês identificam aí, o quarto parágrafo. Deus é percebido somente em termos de situação extraordinária? Acharam todos? Acharam essa leitura? Sim. Não, sim, mas tudo bem, acharam aí? Então tá bom. Eu disse que na batalha espiritual, nessa visão, Deus só age, só é percebido somente quando Ele age no extraordinário. Eles vivem assim, de extraordinário em extraordinário, de milagre em milagre. Tudo tem que ser milagre, tudo tem que ser extraordinário, né? Desconsideram aquelas coisas que são ordinárias. Então, se o milagre acontece todo dia, ele deixa de ser milagre e passa a ser um cotidiano, irmãos. O que é milagre? Aquilo que acontece fora da ordem natural, esporadicamente. Uma vez na vida, está na morte. É uma intervenção na história. Eu exagerei, mas eu digo assim, que não é todo dia, irmão. Todo dia eu vivo um milagre. Todo dia Deus age no milagre. Todo culto nosso é extraordinário. Todo culto nosso tem milagre. Todo culto... Irmãos, então calma aí, virou uma rotina. Então virou um ordinário. Ordinariedade, deixou de ser extraordinário. Vocês concordam comigo? Deixou de ser. Então não tem como ter esse cotidiano de milagres e milagres. Mesmo porque milagre é uma intervenção direta de Deus no curso natural das coisas. Ora, se Deus interfere todo o tempo, toda hora, todo momento, de uma maneira extraordinária, naquilo que Ele mesmo estabeleceu como ordinário, então para que raios, cargas d'água, Ele deixou esse trem de ordinário, ou seja, as leis naturais? Você precisa interferir toda hora? Se toda hora Ele tem que agir, fazer alguma coisa diretamente no extraordinário, então não deixa de ser extraordinário, é ordinário, amados. Não é milagre, milagre é aquilo que acontece pontualmente. Porque tem irmãos que pensam assim, nossa, ler a Bíblia é cheia de milagres. Verdade, tirou os milagres da Bíblia, vai ficar fininha, é fato. Mas a Bíblia é um relato das ações de Deus na história. Não é o relato do cotidiano de todos os dias ao longo da história humana. Não, amados. A Bíblia é um relato, são relatos selecionados. É por isso que estão aqui, são coisas que fugiram da ordem natural das coisas e aí foram deixados aqui justamente para a gente entender que se Deus não interferisse de quando em quando, em algumas ocasiões, a gente nem estava aqui para contar essa história, tá certo? Então a gente pega lá, nossa, a vida de Moisés foi milagre puro, não foi nada. 80 anos no marasmo. Pensa num marasmo, uma vida assim sem graça, né? A aventura foi nos últimos 40, aí foi da hora. Aí foi só milagre no deserto. Não, mano, 40 anos aí, o fogo tal, saindo água da rocha, chovendo franguinho, aquela coisa toda. 40 anos, ele viveu 120, 80, irmão, vida cotidiana, fez faculdade, estudou, fez faculdade, tá certo, né? Obediente o pai, a mãe, coisa natural assim, coisa de Deus, fez tudo certinho. Ficou lá na sua terra tal, aí inventou, agora eu tenho um chamado, vou fazer isso e aquilo tal, disse, não, você não entendeu, não é a hora ainda. Aí foi para outra terra, casou, normal, teve filho, como todo mundo, foi de Moisés, hein? E aí disse, agora a vida é um marasmo, é isso mesmo, aí disse, não, agora é o extraordinário, é um texto da tua vida que eu vou fazer isso.
Dos 120, 80 foi normal e 40 agora eu ajo de uma maneira assim que vai ficar na história, como você sendo um profeta único de toda a história de Israel. Alguém que só vai surgir parecido com você, o meu próprio filho Jesus. Aí o Moisés diz, olha, aquele que Deus levantar semelhante a mim é esse que é o Messias. Então vocês percebem que não é assim na vida, mesmo dos profetas, dos homens e das mulheres de Deus, não era milagre toda hora, irmão. Vocês acham que Elias, ele é assim, toda hora, não vai chover, não chove agora. Não vai chover não. Agora chove, choveu. Não, não é assim. Uma vez aconteceu isso em todo o seu ministério. Não é? Aí Elias falou, não vai ser todo mundo curado, inclusive eu também. Só aí enfermidade, não, ele morreu de enfermidade. Morreu de morte como todos os outros. Aquele que ressuscitou mortos, então a batalha espiritual já vai, opa, quem ainda é, entre aspas, a ferramenta de Deus para fazer tudo isso, nele não pode acontecer nada, que aí lascou, que aí o pecado está nele, o erro está nele. Eu vou falar de um cidadão muito conhecido, chama-se Romildo Rodrigues Soares, tu conhece, né, mano? Então, isso, é conhecido R.R. Soares, Romildo Rodrigues Soares, ele é discípulo de um cidadão chamado Kenneth Hagin. Então vocês viram um livrozinho lá, Kenneth Hagin, pode pôr fogo, não se preocupe em ler, não gaste dinheiro com isso, a não ser que você queira entender como que ele pensa e tal, tudo bem. Mas Kenneth Hagin, ele trouxe para o Brasil com força esse negócio da teologia da prosperidade. E o R.R. Soares é esse pregador da teologia da prosperidade. Não sei se vocês já assistiram o programa dele? Já? Todos não? Não? Já assistiu? Então vocês sabem que é cura, né? Resume-se em cura. Jesus é pouco falado no sentido de... Quando Jesus é colocado no meio é porque é um amuletozinho, é uma varinha de condão, porque vai conduzir o ápice e o culto e a reunião e o propósito, e tudo é a bênção do milagre e da bênção de Deus. É o que se resume a conversa desse cidadão aí há algumas décadas. E aí o que acontece? Houve uma ocasião que ele teve que fazer uma cirurgia. Ele foi entrevistado por uma revista. Senhor R.R. Soares, o senhor diz que quem não recebe a cura tem falta de fé, né? Não tem fé. Ele disse, é isso mesmo. É isso que a minha Bíblia diz. Mas o senhor precisou fazer uma cirurgia, né? Uma intervenção cirúrgica. Ele foi, precisei. Lhe faltou fé, senhor R.R. Soares? Baixou a cabeça, eu tenho que reconhecer, me faltou fé naquela ocasião. Porque se ele diz que não, ele desmonta toda a estrutura dele. Olha só, o cara tem que reconhecer, irmãos, para não desmontar toda a estrutura dele, para não desmoronar aquela mentira do inferno, ele tem que falar que me faltou fé, eu reconheço, humildemente. Olha, então o que acontece? Essa ideia não é bíblica. A batalha espiritual vai dizer que nós, inclusive, temos que batalhar todos os dias com demônios. Quem é que aguenta um negócio desse, irmãos? Quem é que vive uma pressão dessa? A vida, ela é constituída, inclusive, de processos naturais, onde é natural. Eu tive muita dificuldade no meu casamento um período. Reconheço que ainda tenho alguma dificuldadezinha em entender que faz parte da convivência um processo de atrito, entendeu? Quem é casado sabe que é inevitável, atritozinho tem, uma faísquinha sai de vez em quando. É ou não é? Sim ou não? Claro que é. Só não pode pegar fogo para incendiar e acabar com tudo. Mas é natural, a convivência 2, meu Deus, a Bíblia diz ferro, com ferro se afia. Não tem jeito, relações pecadoras, relações de humanos, seres humanos pecadores, não vai dar certo no sentido que vai ser perfeito, não vai, é impossível. É impossível um casamento igual uma irmã um dia, foi num culto de casais, depois da pregação do irmão lá do pastor, chamou o povo para orar, né, os casais, e a irmã até veio sozinha porque o marido dela não pôde vir, estava trabalhando. E aí ela, assim, o pastor olhou, só ela sozinha, porque eram os casais, né? Aí olhou assim, achou meio estranho. Aí ela falou assim, pastor, na verdade eu estou aqui, é mais para agradecer a Deus, meu esposo não veio porque está trabalhando, mas senão ele estaria aqui. A gente está mais de 30 anos casado, nunca tivemos uma discussão na vida, 30 anos casado. Pastor, assim, então irmão, fica aqui, nós vamos orar para que Deus restaure a sua memória, me cure da amnésia. Que conversa é essa? 30 anos nunca teve um atrito, uma discussão, faz parte do processo. Então tem coisas que são naturais, irmãos, natural, né? Tem coisa que é natural. Então a batalha espiritual vai espiritualizar tudo. Aqui que está o grande erro dessa doutrina, tá bom?
Tu perguntou alguma coisa? Nem lembro. Não? Não? Então tá bom. Vamos lá. Do sobrenatural, do extraordinário, é isso que eu, né? Isso. Então a base dessas igrejas, ela é assim, é milagre, é a base, né? A base de uma igreja não pode só ser de milagres, não tem como, irmãos. Uma igreja que tem esse chamariz, essa faixa, esse anúncio, esse letreiro, aqui é o lugar dos milagres, pode ter certeza que essa igreja, doutrinariamente, ela é enferma, ela é doente, é capenga, não prega Cristo de fato como deve ser, tá certo? Então, a mão de Deus está aqui, aqui é o lugar onde cura e tal, é complicado isso aí. O que estou dizendo é que na hora em que a crença em milagres, é o parágrafo seguinte aí, acharam? Então vamos lá. O que estou dizendo é que na hora em que a crença em milagres contemporâneos e diários passa a ser característica maior da igreja evangélica, algo está de errado. Se o extraordinário, né, passa a ser um cotidiano, deixa de ser extraordinário e passa a ser ordinário. Isso aí é fato, falei para vocês já. E a gente continua no outro parágrafo de baixo, na última linha aí, na última linha, que eu quero resumir aqui, tá? Quer dizer, não é a última linha não, mas onde está escrito aí, ó, o neopentecostalismo, acharam? Por enfatizar a ação sobrenatural e miraculosa, acharam, meus queridos? A leitura? De Deus no mundo, o qual não negamos, diga-se, a gente não nega isso, acaba por negligenciar a importância da operação do Espírito Santo através dos meios secundários e natural. Olha só, então quando a gente enfatiza essa ação sobrenatural, a gente acaba negligenciando a importância da operação do Espírito Santo através dos meios secundários e naturais. O que isso quer dizer? Ou melhor, o que eu quero alertar aqui? Que o perigo de entender isso é que há uma tendência a nos tornar negligentes nas nossas responsabilidades. Então, se tudo é por causa de um demônio, qual é a culpa que eu tenho nesse processo? É o cão, é o demônio, foi o Satanás que fez isso. Não é, a gente vai se esquivando das responsabilidades. Se é demônio, não sou eu. Né? O que aconteceu, meu irmão? Traiu a mulher, rapaz, pombagira, hein? Pombagira desgramada. Foi, a pombagira foi um negócio terrível, né? Ô, rapaz, aconteceu lá que você tomou umas cachaças lá, saiu da igreja, Zé Pilintra. Zé Pilintra me pegou, foi um negócio assim terrível. O que faz o preto velho, sabe? Não sabe? Deixa pra lá. Então assim, a questão é sempre transferir a culpa para os demônios, aí é fácil, né, irmão? Ao invés de você assumir, não, eu tive um desvio de caráter, a culpa foi minha. Inclusive isso é a salvação que nós temos, porque nós reconhecemos o pecado, nós recorremos a Deus e Ele vem e nos restaura. Agora, quando a gente transfere para os demônios, como que Deus vai tratar o nosso caráter? É mais fácil expulsar demônio do que tratar o caráter das pessoas. De vez em quando vem os casalzinhos, né? Não, o cão está cirandando na nossa vida. Aí você vai conversar, o cabra é egoísta, a mulher é doida, né? Então você vai ver, mas calma aí, aqui é questão de caráter de ser tratado. Não é demônio que está fazendo aqui esse estrago. São vocês que não aprenderam ainda o discipulado. Vocês que não estão imitando Jesus. Vocês que não estão exercendo o amor, o perdão. E está falando que é o cão. Se é o cão é fácil, dobra o joelho, expulsa e acabou, resolve. Que é mais fácil mesmo do que você acompanhar aquela pessoa, tratar o caráter dela e tal, não é assim, exortar, aquele trabalho doido que a gente sabe que é acompanhar uma pessoa, que é mais fácil falar, sobe um monte, 7 dias, irmão, meia-noite às 3, viu? Leva inclusive a peça de roupa lá do mala sem alça, o seu marido, tá certo? Não vou nem falar qual é a peça de roupa. Leva lá, vai lá, unge o negócio, derrama azeite, né? Unta isso aí, derrama azeite, ora lá 7 dias, isso vai se resolver, meu irmão, lhe garanto. Inclusive, para não perder o costume, deixa uma oferta aqui, porque é assim, né? A bênção de Deus tem que vir com um negocinho e tal. Eu estou exagerando e falando besteira, amados? É assim, infelizmente, que quem segue essa doutrina lida com essas questões, ao invés de lidar com as coisas naturais. O Espírito Santo usa essas coisas secundárias, que é o que diz aqui o livro, e naturais. Usa inclusive pessoas, para tratar pessoas, tá certo? Então, às vezes, irmão, às vezes não, na maioria das vezes, é mais difícil a gente ser tratado por Deus pela via de um outro igual a nós, de um outro humano,
do que essa questão de vamos lutar com os cão aqui, vamos tal, e pedir ajuda do anjo. É mais fácil recorrer ao sobrenatural do que lidar com as questões naturais, não é? É muito mais difícil. Então aqui a gente percebe que há essa negligência. Eu separei Tiago capítulo 2, versos 14 a 17, eu acho que eu li semana passada, mas eu quero retomar isso, só para continuar. Capítulo 2 de Tiago, versos 14 a 17, só para enfatizar aqui, porque quando a gente lida, né, enfatiza as coisas sobrenaturais, espiritualiza tudo, a gente tende a ser negligente com as nossas responsabilidades. Um dia, aliás, faz pouco tempo aí, deve fazer uns 4, 5 meses, se não me falha a memória. Rapaz, o irmão estava sofrendo lá, com, acho que era pedra na vesícula, não sei onde estava aquela pedra, que tem na vesícula, onde mais? Num rins, era pedra em algum lugar lá, e o irmão, assim, coitado, deu dó de ver a dor, a agonia que aquele cidadão estava. E aí ele me liga, e eu, rapaz, eu preciso do médico, então vamos socorrer. Fui lá, peguei ele, quando eu chego lá tem 2 irmãos orando lá, expulsando aquela coisa toda, e eu lá esperando ele para ir para o médico, né? Não é que eu não tenho fé, eu até orei no meio do caminho, mas enquanto Deus não cura, vamos socorrer o camarada, porque ele está com dor. Quem está com dor tem pressa, né? Ser socorrido, tem ou não tem? Então, assim, orar para esperar para ver se Deus faz, eu faço isso, mas primeiro vamos socorrer, e no caminho ora, que se Deus curar no caminho a gente volta, louvado seja Deus. Mas se Deus não curar, leva o camarada nas vias naturais, que é a medicina, que é o médico, né? Então aqueles 2 irmãos chegaram naquela casa, qual que seria a atitude dele? Corre com esse irmão para o hospital, meu Deus do céu, né? Ele está aqui se torcendo de dor, vamos correr para o hospital, e no caminho a gente ora, vamos amenizar o tempo de sofrimento desse irmão, de dor, leva logo ele. Agora esses irmãos espiritualizaram tudo. Já pensou, irmão, ficar orando lá 1 hora assim? 1 hora, vamos dobrar o joelho aqui, o fogo vai cair, você vai ver que o negócio do céu vai se abrir. 1 hora de oração, e o irmão lá com dor até umas horas. Não é que eu não acredito que impondo as nossas mãos Deus pode curar na hora o câncer, a AIDS, a desgrama que for. Não é que eu não creio nisso. Eu só estou dizendo que enquanto nós fazemos o natural, nós reconhecemos que Deus pode interferir nisso, tá certo? Mas enquanto Deus não interfere, nós fazemos aquilo que Deus nos incumbiu de fazer. Por exemplo, eu sei que Deus pode abrir a porta de emprego para o irmão através da oração, não tenho dúvida disso. Aconteceu comigo, não foi 1 nem 2 vezes, entregando currículo, claro, né? Até uma lá que eu não entreguei, mas entregaram por mim. Mas a questão é que eu acredito, e eu jamais posso descartar a oração em ocasião alguma, não é? Nenhuma. E aí, o que acontece? O irmão lá fala, não, irmão, nós vamos orar, fazer uma campanha para Deus abrir uma porta de emprego para você, tá? 21 semanas de Daniel, 21 semanas, na oração, na campanha. 21 semanas dá quanto? De mês? 4 meses e meio. Aí o irmão com as contas para pagar, aluguel, filho e tudo, né? Mas nós vamos juntar aqui uns 5, 6 irmãos de fé, homem de oração, vamos orar esse varão aqui. Toda sexta-feira nós vamos vir aqui, 21 semanas, nós vamos orar. E eu garanto que na última semana Deus vai abrir a porta, porque a gente tem fé. Meu irmão, a última semana foi 4 meses de conta que acumulou, os filhos magros, de fome, né? O cara doido, o pai de família desempregado, não é fácil. Já passei por isso, alguém que passou sabe que o negócio é brutal, o negócio é doido. E aí, pagando aluguel e tudo aquilo mais, e aí o que acontece? Essa falsa espiritualidade que Deus vai fazer, meu irmão, isso que é uma insanidade, é uma loucura, porque o que a pessoa está precisando na hora? Comida, não é? Pagar as contas. Pode fazer a campanha? Não tem problema, irmão. Faça 21 semanas, 21 anos, 2000 anos, faça o resto da vida a campanha, mas socorra na hora, é o que a Bíblia diz. Não, irmão, nós oramos aqui a primeira semana de oração, 2 horas, Deus te abençoe, cada um para a sua casa, a sua geladeira cheia, com a sua vida razoavelmente resolvida, e um varão lá falando língua estranha no estômago, entendeu? Variedade de língua, estômago, e os filhos também, né? Que o poder cai em todo mundo.
Né? O que a Bíblia diz? Tiago, capítulo 2, verso 14. Eu estou parafraseando aqui, porque eu preciso aqui trazer para vocês a realidade da vida, né? A gente às vezes lê Bíblia e é um negócio meio distante. É isso aqui que Tiago está dizendo. É a minha versão da Bíblia. Eu não estou sendo herético, nem estou distorcendo nada aqui. É a minha versão. O que Tiago está dizendo é o seguinte: vai na casa do irmão, faz a campanha, não tem nada não, ora por ele, né? Tudo. Só que é o seguinte, dá comida para ele. Não adianta você falar assim, vai em paz, irmão, Deus te abençoe, estamos juntos, vamos aqui com você na oração. E o irmão precisando de comida? Tiago vai dizer, essa é uma fé do Satanás, é uma fé de demônios, não é que está escrito, irmão? Não estou inventando absolutamente nada aqui. É uma fé de demônios, uma fé que não opera, uma fé mística, uma fé que lança toda a responsabilidade para Deus. Não é fé bíblica, isso é religiosidade, falsa espiritualidade, tá certo? Então tem fé, amado, mostra pela obra, faz o natural, vive o evangelho na prática, na relação. E essa conversa aqui, esse super espiritual, essas pessoas, olha, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Eu duvido se não é assim, eu dou minha cara a tapa se não for assim. Pode escrever isso aí, porque quando você se deparar, fala, nossa, o André tinha razão. Não é nem eu, é a Bíblia, né? Essas pessoas, quanto mais elas parecem e querem ser espiritual, mais desumanas são, mais insensíveis são, mais cruéis elas são. É verdade. É fato. É verdade. Quanto mais esse negócio é eu e Jeová, eu sou usado e tal, essas pessoas não veem um palmo na frente do seu nariz das necessidades, muitas vezes, dos seus filhos, seus cônjuges, dos parentes, dos vizinhos, irmão. Não é? Muitas vezes essas pessoas, elas são, na verdade, a pior raça que existe é religiosa. Essas pessoas que é, sabe, santa demais, espiritual demais. E a batalha espiritual, ela vai elevar algumas pessoas a quase que um semi-anjo. Gente assim que só lida com o poder de Deus direto, toda hora, né? É gente que não tem as demandas naturais. Aí quando uma dessas pessoas cai em pecado, é um escândalo absurdo. Claro, porque as pessoas viam essa pessoa quase que uma quarta pessoa da Trindade, né? Um semi-anjo, tão espiritual. Nossa, tinha tanto poder, irmão, era um ser humano como qualquer outro. Ele desconsiderou que havia questões naturais. Olha só, eu achei muito interessante uma ocasião. Não, claro que não, lida com o poder de Deus. Quem lida com o poder toda hora é poderoso. Quem é poderoso vai respeitar quem? Vai achar que ele manda nos demônios, manda até nos anjos de Deus. Ué, a batalha espiritual é esse negócio, né? Da hora, anjo, vem aqui e faz isso. Anjo vai não sei o que, mete a espada aqui nas costas deles. Não estou brincando, não, e nem exagerando. São esses pensamentos e essas falas. Os caras mandam nos anjos de Deus, irmão. Imagina a gente. Os anjos obedecem a essas pessoas, né? Aí chegou um cidadão, um absurdo aí, em um tempo, que ele orava assim: Senhor, você tem um crédito no céu. Manda não sei quantos querubins espalhar brasas aqui sobre todo o povo e tal. Primeiro começou errado. Crédito no céu? Como que é esse negócio? Qual é a moeda que ele depositou lá? Aí Deus está em dívida com ele, ele vai sacar agora seu crédito. Não, é absurdo, né? E eu não estou exagerando, está aí na cabeça um monte desses loucos que lidam com essas questões. Então aqui, amados, que a gente vai perceber, a batalha espiritual, ela é uma distorção da Bíblia, porque a Bíblia traz a realidade desta vida, sempre apontando que a vida não se resume aqui, entendeu? O equilíbrio bíblico. Ou seja, existem coisas sobrenaturais, existem de fato demônios que de vez em quando querem atravancar algum negócio, é fato. Mas a Bíblia diz da naturalidade do processo onde nós passamos por causa de um mundo decaído, por causa do pecado. Então tem coisas que são consequências do pecado. Não é nem o diabo, é o pecado nosso. Já dá conta de complicar a nossa vida. Tá certo? Irmão, eu não preciso nem de demônio atrapalhando minha vida. Eu mesmo já sou um sofrimento para mim mesmo. Eu não é? Você não é não? Tem hora que você fala assim, não é possível que eu sou tão ruim, que os meus próprios pecados estão me angustiando, atrapalhando minha vida, né? Lógico, se entrar um demônio piora. Mas eu estou dizendo, amado, não precisa nem de demônio. O nosso pecado dá conta de afligir a nossa vida, de acabar com a nossa vida. Nós não desconsideramos as ações demoníacas sobre situações. Paulo disse: eu não desprezo os ardis de Satanás. Paulo reconheceu várias vezes que ele foi de alguma maneira impedido por ação satânica. Aí se lida com a questão do espiritual, em nome de Jesus, e oração, e etc e tal.
né? Mas eu estou primeiro querendo puxar essa realidade natural para depois a gente lidar com essa questão extraordinária e tal, que há mesmo. Então, dar uma ênfase demasiada e supervalorizar os poderes demoníacos, né? É uma complicação grande quando se faz isso. E é desconsiderado todo e qualquer processo natural da vida. Tá aqui, tá, irmão? É a minha que vem inspirada. A anotação que eu faço aqui. Só para explicar para vocês, de repente vocês estão procurando em algum lugar, né? Vamos à página 31, o terceiro parágrafo é praticamente. Sim, eu estou fazendo um resumo do que está aqui da visão. É isso aí, mano. Estou tentando resumir para vocês. Como eu acredito que vocês leram, né? A semana aí todo o conteúdo, essas páginas aí que nós recomendamos para vocês, então eu só estou resumindo, entendeu? Para não ficar lendo aquilo que vocês já leram em casa, né? Então vamos lá, página seguinte, na 31. Bom, essa é a proposta, tá, irmão? É sério agora, não sei se eu deixei de falar para alguém. A proposta é que vocês tenham o livro na mão, leiam cada semana, e se vocês identificaram que tem 20 páginas, nós vamos ter 5 aulas, então divida aí por semana 4 paginazinhas. Vocês leem, eu venho aqui e faço um resumo, vocês trazem a impressão de vocês, que vocês tiveram na leitura, a anotação que vocês fizeram, né? Aqui na bordazinha, grifado e tal. Ô professor, ó, página 30, eu estava lendo aqui, ó, isso aqui me chamou a atenção. Aí a gente enriquece a aula pela participação e interação de todos, entendeu? Vocês vão ver como vai ficar bom fazendo isso. Essa negligência torna-se mais séria quando nos conscientizamos que o Espírito normalmente trabalha através dos meios secundários e naturais para salvar os pecadores. Vocês estão acompanhando aí, amados? Não? Na página 31, a primeira linha lá, Maíra. Página 31. Essa negligência torna-se mais séria quando nós nos conscientizamos, melhor dizendo, que o Espírito normalmente, o Espírito tem uma norma, normalmente trabalha através dos meios secundários e naturais, que é esse que nós estamos falando, para salvar os pecadores. Irmãos, um negócio sério que nós temos é que pessoas, como a gente está enfatizando aqui, acham que tudo é pela via do sobrenatural, né? Então, por exemplo, salvação, a gente acha que só oração basta. Veja bem, a ênfase da pregação não é porque ela vem com oração, também, mas é que ela tem que vir com um bom testemunho, aí é poderosa. Pensa numa pregação poderosa, quando vem com testemunho de quem prega, né? A Bíblia chega a dizer que uma mulher pode até ganhar o seu marido para Cristo sem falar absolutamente nada. Não é o que diz Pedro? 1 Pedro, acho que capítulo 3, se não me falha a memória. Então, mulher, só com a tua postura, só com o teu bom testemunho, vais ganhar o teu marido. Só o testemunho. Olha, sem fala, sem pregação. Lógico que é a oração no meio. Mas a questão que eu estou dizendo é que a gente muitas vezes acha que Deus vai entrar direto no coração da pessoa sem intervenção humana. Deus escolheu, não é que Ele não faz de outra maneira, mas Deus escolheu os salvos para salvar os perdidos, entendeu? Traduzindo, os comedores de feijão igual a gente, para salvar os outros. Deus escolheu pecadores para salvar pecadores, irmãos. E é muito mais poderoso a mensagem do Evangelho através de um pecador que foi regenerado e agora dá testemunho. Ele fala com propriedade, há um impacto muito grande, né? Quando aquele pecador desgraçado, miserável, tinha amigos, ele é resgatado, é transformado. Quando ele volta na roda desses escarnecedores, desse amigo tem que voltar lá, né? E aí ele fala de Cristo. O impacto é muito maior, a autoridade é muito maior, a propriedade é muito maior dessa pessoa transformada, um bom testemunho pregando para esses pecadores que o conheceram, do que um cara que nunca os viu, que nunca teve contato, que aquele pessoal não sabe nem quem é, de onde veio e o que está falando. Mas a vida é muito mais poderosa. Eu quero destacar para vocês aqui, tá, depois, né? Acredito não ser difícil de provar que a esmagadora maioria dos cristãos foram salvos através de meios naturais, ou não? Pode ser que um de nós aqui, de repente, foi o anjo que apareceu lá. Um anjo. O anjo não, Jesus apareceu lá. Jesus. Igual Paulo, tipo Paulo, assim. Paulo, caminho da Damasco, você estava descendo a ladeira do Boa Esperança assim, ó, Jesus aparece, né? Nathalie, por que me persegue? Senhor. Então assim, é possível que de repente Deus veio, né, em pessoa, a manifestação assim, a teofania apareceu assim e tal, através de um anjo e falou alguma coisa para você, você aceitou Jesus. É possível, não descarta isso aí.
Mas a maioria de nós foi salvo pelos meios naturais, a pregação de alguém, a conversa de alguém, não é? O companheirismo de alguém, o testemunho de alguém. Então, a questão natural, não é isso? Eu acho muito interessante, aliás, está escrito aqui, como testemunho de alguém, a leitura da Bíblia, a pregação da palavra, e não através de intervenções miraculosas e extraordinárias, como foi a conversão de Paulo. Então, muitos casos, a esmagadora maioria, foi lendo Bíblia e se converteu. Alguém pregou, se converteu. Não foi assim que aconteceu com a gente? Evangelizou e tal. Vocês sabem quem foi o Russell Shedd, né? Russell Philip Shedd. Não, Russell Shedd? Não? Ninguém conhece, não é possível. Oh, meu pai amado. Só ouviu falar também, né? Meu Deus, amados. Eu falei, eu sempre falo, e falo bem dele, inclusive, quando falo. Fala mal desse homem, que tem que ser o inimigo. Irmãos, ele faleceu ano passado, se não me falha a memória. Morreu lá com seus 90 anos, 80 e pouco, um negócio assim. Pregou o evangelho, ensinou o mestre mais de 60 anos aqui no Brasil. Um missionário, né? Filho de missionário e tal. Ele tinha um sotaque bem estranho. Ele explicava por quê? Porque os pais missionários, eu acho que era escocês, mas ele nasceu na Bolívia, mas ele andava o mundo, então imagina só, sotaque todo estranho, todo esquisito, ele mesmo falava isso. E o Russell, anotem, Russell Shedd, S-H-E-D-D, Russell, R-U-S-S-E-L, S-S-L-L, né? Russell Shedd, põe no Google, põe no YouTube, Russell Shedd, irmãos, era, né, até no ano passado, acredito eu, de fato era, uma das maiores referências teológicas mundial, mestre reconhecido, se era assembleia, se era metodista, se era presbiteriana, se era, sei lá, a igreja de Jesus foi ali e já volta, Russell Shedd, referência de homem de Deus, de mestre, escreveu inclusive os comentários, a Bíblia Shedd, né? Os comentários são dele, ele não escreveu a Bíblia foi outras pessoas, mas os comentários, livros aos montes, mestre, 1950 se formou em doutorado em teologia, tá visão? Vai vendo aí, 1950, era doutor em teologia, pregou então até pouco tempo atrás. Então Russell Shedd, um homem de Deus, exemplo, testemunho. Irmão, você dá testemunho para um mundo, literalmente, né, de cristãos. Não é fácil de dar testemunho numa igreja local, durante 10, 15, 20 anos, não é não? Imagina só para um mundo, homem exemplar, irmão. Quem conhecia de perto, de longe, exemplar, servo de Deus, não é que não tinha defeito, mas homem de Deus, pense no homem de Deus, Russell Shedd. Fizeram uma entrevista com ele, eu acho que eu vi a última entrevista dele no podcast aí, eu não sei se foi, acho que foi a última, depois ele se afastou um pouco, né, faleceu de câncer na próstata, aí ó, homem de fé, com certeza Deus usou ele para curar centenas ou milhares de pessoas aí, morreu já, né, e aí perguntaram assim, Dr. Shedd, como foi a conversão, chamado do Senhor? Deus o chamou assim para ser um pregador da sua palavra mundialmente. Ele disse assim, nunca tive um chamado de Deus. Deus nunca me chamou, porque o que o entrevistador esperava, imagino eu? Deus enviou algum anjo, mas anjo fino. Para chamar um homem daquele tem que ser um anjo assim, né? Pode ser um querubinzinho meio mequetrefe. Para chamar um homem daquele com influência mundial para testemunhar da sua palavra, ele pensou uma visão, veio uma voz na madrugada, alguma coisa assim. Aí quando ele respondeu, a frustração é nítida na cara do entrevistador. Deus nunca me chamou não, ô irmão. Falava assim, nunca me chamou não, nunca tive um chamado de Deus. Meu pai, missionário, andava de vilarejo em vilarejo de bicicleta, falando de Cristo, evangelizando, e eu ia na garupa, menininho, ia na garupa da bicicleta. Eu observava meu pai fazendo aquilo com tanto amor, com tanta paixão, com tanta honestidade, com tanta sinceridade, com tanto engajamento, que eu pensei comigo, eu quero fazer o que o meu pai está fazendo, eu quero fazer isso, o que meu pai faz, pregar para todas as pessoas o Evangelho de Cristo. Ele falou assim, e eu fiz isso, Deus não me barrou, eu estou fazendo até hoje.
Olha só, irmãos. Ele se convidou. Mais ou menos, ele viu. Mas o que eu quero enfatizar aqui? O testemunho, a via natural de um bom testemunho, foi suficiente na mão de Deus para colocar no coração de um homem que ele tinha que entregar a sua vida, não só a Cristo, mas ao próprio ministério da palavra. Via natural, irmão. É isso que a gente precisa. Esse mundo, essa sociedade não precisa de milagre, não. Gente levantando a mão e caindo 200 endemoniados, orando e levantando os paralíticos. Essa nação não precisa disso. Brasil não. Sabe o que o Brasil precisa? Homens que digam que são homens de Deus e tenham caráter, que sejam honestos, gente que lide com dinheiro de uma maneira ética, que num caso de 200 vezes troca a mulher de 50 por duas de 25, para não perder a conta, né? Porque é o que está acontecendo, infelizmente. O que o nosso país precisa é de testemunho, de vias naturais. Foi o tempo que Deus usou o extraordinário em massa no nosso país. Isso é só estudar 100 anos último da história inclusive do pentecostalismo no nosso país. 1910 para cá, irmão, foi uma coisa absurda. Leia um livro lá é uma biografia do Luiz Esquiliró. O nome é esse, Luiz Esquiliró, né? SH. Luiz Esquiliró. Quer saber um negócio mais interessante? Estude a história da igreja brasileira nos últimos 100 anos. Você vai ver Manuel de Melo, Brasil para Cristo, Davi Martins Miranda, Deus é Amor, Assembleia de Deus, Gunnar Ving e Daniel Berg, Paulo Leivas Macalão, um bocado de gente boa aí. Você vai ver essas igrejas, eu falei da Brasil para Cristo não? Brasil para Cristo, mas a outra, Quadrangular. Essas igrejas que vieram da década de 50 para cá, a ênfase era isso, curas, né? Coisa assim extraordinária. Deus usou esse período, esse meio século, para que através do sobrenatural e do milagre, porque a perseguição era grande aqui no nosso país, então houve sim essa necessidade de Deus usar isso. Houve. Deus fez essa colheita através dessas ações extraordinárias e fez a colheita mesmo, milhares e milhares, e a tendência só foi crescer, tanto é que hoje, até hoje, o movimento evangélico cresce. O ruim é que cresce de uma forma defeituosa. Você vê tanta coisa assim, depois vira motivo de piada, que as pessoas fazem na internet, postam, aí depois você vê lá o crente compartilhando. Um milagre sem testemunho vira motivo de piada. Uma pessoa que faz o extraordinário, mas é um mau caráter, ele é uma pessoa a ser como um sal que perdeu o cloreto de sódio, a essência, só vai servir para ser pisado pelos homens. Jesus não disse isso, irmãos? Se o sal se tornar insípido, para que presta? Pode fazer milagre, vai ser pisado pelos homens, não vai ter autoridade espiritual. A autoridade espiritual, irmãos, não é levantar as mãos e os demônios caírem. A autoridade espiritual é ter moral para pregar o evangelho na sua essência e não ter ninguém que aponte o dedo e dizer assim, você é um hipócrita. Tá certo? Isso para mim é autoridade espiritual. É por isso que eu acredito que é melhor autoridade do que poder. Muito melhor. Quem tem autoridade, é lógico que seria muito bom se a gente conseguisse reunir poder e autoridade, né? Seria muito bom. Mas veja bem, só para o que eu estou me referindo de poder e o que é poder e autoridade, não são as mesmas coisas. Eu já trabalhei em empresas que eu percebi que tinha gente que tinha poder e não tinha autoridade, tinha gente que tinha autoridade e não tinha poder, né? Ou seja, tinha pessoa que tinha poder administrativo porque era um líder na hierarquia, mas não tinha autoridade para conduzir o povo e ninguém respeitava ele porque ele não tinha moral, não tinha autoridade. A autoridade ela é conquistada, poder é delegado, tá certo? E eu já vi nessa mesma ocasião gente que não tinha poder, hierarquicamente era abaixo do cidadão que tinha poder, mas tinha autoridade. E as pessoas respeitavam essa pessoa. Quem era o líder de fato? Quem tinha poder ou quem tinha autoridade? Quem tinha autoridade. Já presenciei isso na igreja, inclusive, né? Aquele que tinha poder não tinha autoridade. Tinha gente que não tinha poder administrativo, mas era quem? Era respeitado, ouvido, seguido, obedecido, e era ele que ia pedir conselho a respeito das coisas de Deus. E as pessoas mesmo identificam isso, né? Sim, claro. Então, o chefe e o líder, né? Exato. O chefe é quem manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa frase, ela foi gerada no quinto do inferno.
né? Satanás elaborou essa frase e colocou na boca nossa: manda quem pode e obedece quem tem juízo. A Bíblia diz o seguinte: quem manda, quem pode mandar não manda, ele lidera pelo exemplo. Quem tem poder para mandar, decretar, determinar, fechar o inferno, abrir o céu, ele disse assim: eu sirvo vocês, estou dando exemplo, faça como eu faço. Aí entra aquele versículo que fala que tipo, ele vê, não sei se é Salomão que fala isso, que vê o tolo no lugar de um rei. Isso. E vê o rei que seria o rei a pé. É Eclesiastes que vai falar, né? Salomão falou. Ele observou e disse: é uma loucura isso, claro que é. Então, para ilustrar o que é poder e o que é autoridade, poder é um cara descer na Serra Santos, imagina, 25 toneladas na carroceria do Scaniazão. Imagina o cabra, barbudão, fortão assim, isso. Faz aí, Brandinho, que eu gostei. Isso. Forte igual o Yuri, assim, barbudão, tem poder na mão, não tem, irmão? Não tem poder na mão? Na descida ainda? Meu Deus, poder terrível. Aí a câmera identificou que ele está um pouco acima da velocidade, né? Aí lá na frente tem quem? Um polícia rodoviária federal. Aí sai da guarita. Pense num cara que... Você já viu aqueles lá que eles abotoam aqui assim ainda fica folgado? Pescocinho de frango? Já viram? Magrinho, pensa num cara magrinho que o cap cai assim, ó. Magrinho, tal, mirrado. Aí vai no meio da rodovia, à vista de longe a carreta, né? Tá lá com a farda, tal. Aí faz assim com a mão. O cabra, o gordão, o grandão, o barbudo, com poder na mão, vai freando até... Fala, tem que parar, se eu atropelar esse cara, eu tô perdido. Para, assobiando tudo aqui, né? Para. Não. Irmãos, aquele magrinho, franzino, magricela, né? Comparado com o outro, só com a mão levantada, comparado com o outro que podia passar por cima dele. Aliás, sem a carreta passava por cima, atropelava. Esse tinha poder, mas o outro tinha autoridade. Porque quando ele levantou a mão, por trás dele havia uma autoridade maior, que é um promotor, que é um juiz, que é um governador, que é um presidente, que é uma autoridade de fato. E ele tem autoridade na sua vida. Então é melhor ter caráter do que ter carisma. E a nossa igreja dá valor a carisma, em detrimento do caráter. Então mais vale o cara que é poderoso, que faz o fogo descer, do que aquele que é um bom pai, um bom marido, um cidadão honesto. No nosso meio é assim, ou não? Então a batalha espiritual vai desconsiderar essas coisas que são essenciais para o evangelho, ou seja, caráter, e vai supervalorizar os poderes espirituais. Aqui que está o problema, porque se houvesse um equilíbrio, louvado seja Deus, irmão. Mas não há sempre um extremo na batalha espiritual, porque vai desconsiderar, não vai dar ênfase, irmãos. Quando nós pertencemos a uma igreja que assim é pautado pelo poder, é pautado pelos milagres, pode ter certeza que vai sendo desprezado isso que a Bíblia dá ênfase, que é o caráter transformado. Quer um exemplo bíblico? Igreja de Corinto. Igreja de Corinto era culto assim, pentecostal, irmão. Fogo caía, profecia até umas horas. Paulo disse assim: profetiza menos, aí organiza esse negócio, é muita profecia, é muito poder. Um curava, o outro expulsava o demônio, o outro falava no estranho, o outro interpretava, o outro tinha dom da fé, o outro dom da ciência da palavra, dom da sabedoria da palavra. Era assim, os 9 dons operando de uma vez só em todo mundo. Sabe aquele fogo caindo? Poder assim, aquele onde o povo recebe poder, gruda na parede, espírito da lagartixa, né? Faz o espírito do Bruce Lee, aquele fogo todo e tal, roda de cabeça para baixo, dança break. Imagina, eu já presenciei assim uns cultos assim, já participei. E aí, eu estou falando do culto da igreja de Corinto, irmãos, lá da Corinto mesmo. Aí Paulo disse assim: ó, vem cá, vocês são carnais, vocês são meninos em Cristo, vocês são invejosos, vocês ficam com essas panelinhas de vocês, brigando de departamento para departamento. Quando um prega, você não vai na igreja porque não quer ele, quer o outro que é pregador e é o teu preferido, dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Tinha um também assim, parece que era o pior grupo é esse, que era de Jesus, parece, os estudos mostram que é isso aí.
Aí tinha lá essa brigaiada toda, inveja. Eu estou falando dos crentes, irmãos. Eu estou falando dos santos. Eu estou falando dos ungidos. Eu estou falando dos poderosos. Aí chega o capítulo 4, capítulo 5, Paulo diz assim: rapaz, vocês estão tão ruins, porque nem disciplina vocês aplicam aí naquele que comete um pecado que nem entre os pagãos a gente tem notícia do que há, que é aquele que tinha relação sexual com a sua própria mãe. Está escrito lá, ou vocês nunca leram, meu Deus do céu? Não estou inventando nada? Está lá escrito. Capítulo 6 vai mostrar. Tinha uns camaradas que ainda gostavam, entendeu? Tinha um negocinho fácil lá, um iPhone do irmão que esqueceu no banco. Esqueceu um iPhone no banco? Providência do Senhor. Tal. Tinha uns que roubaram, está escrito capítulo 6, eu não estou inventando absolutamente nada, irmão. Tinha uns lá que ainda não foi liberto assim não era firme no gênero, sabe? Firme no gênero. Nasceu no gênero, foi pro outro, está na igreja, mas não se firmou. Entendeu, né? Vocês entenderam, né? Que tem que falar por código hoje em dia que você é processado por tudo, eu nunca vi. Então, tá escrito lá. E tinha uns que era passivo e outros ativo, tá escrito lá. Tá? Capítulo 6, verso 9, irmão. Não estou inventando não, alguém abre aí, que eu não estou inventando absolutamente nada aqui. E a Bíblia diz que tem os passivos e os ativos. Olha que coisa interessante, mas está escrito. Capítulo 6, acho que é verso 9, vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6. Que eu vou falando assim na brincadeira, ou descontraído, não falei, o André está inventando um bocado de coisa, eu não estou inventando absolutamente nada, eu estou tentando traduzir, mastigar as escrituras sagradas para vocês, irmãos, né? De uma forma assim bem simples mesmo, porque às vezes a gente fala assim, ou amado, a concupiscência, aí fala, nossa, que coisa é, não, eu estou trazendo aqui que qualquer um entende. Capítulo 6 de 1 Coríntios, verso de número 9, na verdade é o 10, mas vamos para o 9 também. Todos acharam aí o texto? Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Para Paulo falar isso, então estava acontecendo alguma coisa aqui, depois vocês leem toda a carta, vocês vão entender. Os injustos não vão herdar o reino de Deus. A questão era, só para eu situar vocês aqui na situação, tá? Não continue lendo não, só para vocês entenderem aqui a ocasião. Por que Paulo disse isso no verso 9? Eu vou exemplificar, né? Um irmão vendeu uma Brasília meia nada para o outro varão. Imagina a situação, uma Brasília, 60, para o irmão. O irmão pagou no cheque escatológico, aquele que breve voltará. É o que Paulo está discutindo mais ou menos aqui, irmão. Não estou viajando não, na maionese. E aí o que aconteceu? O irmão viu o carro maquiado, o carro cheio de massa, parece a coxinha da estação de trem, maquiado, o negócio, ele deu uma, sabe aquela maquiada no carro, vendeu, o outro irmão fez o quê? Disse, não vou honrar o cheque não, susto o cheque. E o pau quebrando, querendo processar o outro, Paulo disse, não é assim que vocês devem viver, sofra o dano. Vocês não sabem que nós vamos julgar o mundo? Como vocês estão querendo levar isso para um tribunal? Sendo que a igreja deve ter maturidade para resolver isso. Nós vamos julgar os anjos. É só ler, irmãos, o texto antes. Aí verso 9 diz, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Só para a gente entender mais um pecado aqui entre outros. Aí o verso 10 ele diz, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, dependendo da versão não está assim não. Tem diferente? Todos? Está sodomita? Efeminado e sodomita? Tá, em algumas outras versões melhores vai estar escrito assim, ao invés de efeminados, vai estar assim, nem os homossexuais passivos e os sodomitas são os ativos. E isso vem do original mesmo, tá? Não sei se vocês tem aí, Marco, alguma versão NTLH? Não, né? Para você que você está... É a versão mais... É boa a versão? Qual? Eles trazem mais próximo do original? Tem melhores do que ela. Eu recomendo outras. Não é que ela é ruim não, mas eu recomendo outras. Melhores, se você de fato quer, né? Depois eu comparar o texto lá. Não, pega a Almeida Revista Atualizada, pega a NVI, a NTLH, aí ela vai ser melhor ainda na linguagem. Mas vamos lá. Então, os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, viu, irmão? Fofoqueiro também não é do reino de Deus, não, é grave o negócio. Não é pecado de segunda categoria, não. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor nosso Deus e do Espírito dele.
Isso aqui, irmão, Paulo está trazendo porque era o comportamento de alguns ainda. Pasmem, todos eles tomavam ceia de boa. Não, pentecostal, irmão. Profecia no culto, eu não estou inventando, estuda essa carta de Paulo aqui. Gente, assim, terrível moralmente falando, terrível. Gente sem moral nenhuma. Diga, Só falando, a versão NVI traz, nem homossexuais passivos e ativos. isso, tá aí. NVI. Sim. Aí o que acontece? A ceia, sabe como era a ceia desses irmãos poderosos, cheios do Espírito Santo, fogo puro? Sabe como que era? Os caras, ó, enchia a cara, tomava todas. Está escrito no capítulo 11, irmãos. Leia depois para não falar que eu estou inventando aqui. Agora não dá, né, para ler tudo, mas reserve aí em casa, leia lá. Enchia a cara. Paulo diz assim: eu vou louvar a reunião de vocês. Vocês se reúnem é para pior, não é para melhor. A reunião de vocês, a ceia de vocês é para vocês mesmos. Vocês não discernem o corpo de Cristo. Vocês não sabem o que é compaixão. Vocês não sabem o que é significado de corpo, de coletividade. Vocês estão se reunindo para pior. É por isso que no meio de vocês tem gente doente espiritualmente falando. Tem gente que está morrendo, literalmente. Olha, vocês estão indo para o inferno. Essa reunião é para ir para o inferno. A cada vez que vocês se reúnem, vocês estão se perdendo a cada vez mais. Nós estamos falando do que, irmão? Santa Ceia. A ceia que é a expressão visível da comunhão dos santos. E eles estavam mostrando quem eles eram. Egoístas. Cada um comia o que era próprio seu e desprezava o outro que não tinha nada. Não tinha solidariedade, compaixão, não tinha companheirismo. As virtudes do Evangelho foi por ralo abaixo faz muito tempo. E esse povo aí, ó, fogo puro. Fogo puro, capítulo 11. E aí Paulo vem trazendo depois, ainda no capítulo 11. Olha, o Espírito age mesmo. O Espírito opera na vida de vocês. Sabe como? Profecia está lá. Aí tem os 9 manifestações lá, carismática, poderosa. Aí Paulo dá uma pausa no capítulo 11. Capítulo 12. E aí ele dá uma pausa no verso 11 do capítulo 12. Aí do capítulo 12, verso 12, ele começa a falar, ó, tem gente que acha, inclusive, que tem mais poder do que o outro, e que o poder que o outro tem é poder, esse que ele tem não é poder não. Ah, porque eu não sou, olha, né, sabe, não sou pregador, né? Não sou pastor, não sou músico, não tenho oportunidade, eu não tenho assim, não sou usado por Deus, né? Ah, eu não sou do corpo. Paulo disse, como não? É do corpo? É, claro que é. Como você diz assim, eu não sou olho, só sou ouvido. Ué, e o ouvido não é do corpo? Não, mas eu sou o pé, ainda com joanete. Tem uns que se consideram pé com joanete, frieira e com encravada. Sou o pé. Ué, mas eu sou o pé e não sou nariz, não, mas o pé não é do corpo? Você é do corpo. E ele vai começando a falar, todos pertencem ao corpo, todos são essencial. Aí ele diz, quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar para vocês um caminho muito mais excelente do que isso que vocês estão achando que é excelente, poder. Vou mostrar para vocês que a vida do Evangelho, a síntese do Evangelho, o poder do Evangelho é amor. Porque pode fazer tudo isso. Pode ser poderoso e transportar um monte de um lado para o outro. Pode ter uma ciência tal que deixa os outros de boca aberta, aula de teologia assim, nossa, sabedoria, pregação que arrebata, sabe? Aquela pregação que a gente fala assim, nossa, que vaso, hein? Que profeta, homem de Deus, mulher ungida, nunca, que mensagem, e vai para casa assim, falando isso, né? Tanto é que fala, rapaz, convida para o ano que vem de novo, é esse, é ungido, é usado, a gente sai assim, né? Esse, aí sim, deveríamos voltar para casa e dizer assim, que Deus, hein? Que Deus, você viu Deus? Né? Aí Paulo vai falando, esse negócio que vocês valorizam, poder, amor, você pode ter ciência, pode fazer o sacrifício que você quiser, nossa, esse varão é dedicado, isso aqui você não tem noção, sai de casa em casa, evangeliza, capelaniza hospitalar, prisional, casa de recuperação, visita, isso aqui é fantástico, está dando a sua vida como mártir no campo missionário. Paulo diz, não tem amor? Em vão, isso não presta para nada, não é reconhecido diante de Deus, não faz por amor poder nenhum
legitima ninguém diante de Deus se não tem amor. Capítulo 13. Aí Paulo volta para a bagunça de novo, para o poder, aquele culto bagunçado que é o pentecostal, né? Culto pentecostal a gente já sabe como começa, como acaba, nem a hora ninguém sabe. É ou não é, irmão? Então vamos lá. Aí o que acontece? Paulo volta ao capítulo 14 e vai ordenar tudo, ó, calma, com ordem, decência. Vamos profetizar um após o outro, vamos fazer um negócio ordenado. O Espírito Santo opera mesmo, mas tem um objetivo, é a edificação dos crentes, não é para exaltação de ninguém. Aí Paulo vai tratando de todas essas questões. A batalha espiritual vai desconsiderar aquilo que a igreja de Corinto também desconsiderava. Sabe por quê? Porque a igreja de Corinto tinha o mesmo pensamento da batalha espiritual. Nós temos poder, somos usados por Deus, nossa vida moral, nossa vida familiar, nossa vida ética, pouco importa. A gente é usado por Deus, está tudo certo. Não está tudo certo. Não está, irmão, não é assim. A essência do Evangelho é transformar uma pessoa semelhante a Cristo, não é? Então, pessoa aprovada por Cristo, ela tem amor, ela tem gozo, ela tem paz, ela tem longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio de si mesmo. Aqui é o caráter de Jeová moldado na pessoa. Isso é evidência inequívoca que aquela pessoa foi alcançada pelo Evangelho e está sendo transformada. Agora, profetizar, conhecer Bíblia, dar aula, fazer eu ia até falar o outro A4, mas não é isso, né? Fazer assim, milagre, fogo cair do céu, irmãos, nada disso quer dizer nada diante de Deus. E a batalha espiritual vai enfatizar muito essa questão espiritual e, consequentemente, vai desprezar aquilo que o Evangelho mais dá valor, que são o bom testemunho, as questões naturais, onde Deus usa a nossa vida para influenciar os outros.